Você já percebeu que o brasileiro na política, às vezes, fica esperando um salvador da pátria e muitas vezes ele deposita em um político toda a esperança para resolver todos os problemas da nação? Hoje eu vou falar um pouco dessa característica brasileira que pode ser ligada às nossas raízes ibéricas. Hoje vamos falar sobre o sebastianismo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você ainda não é assinante do canal, por favor, se inscreva. Se você já é assinante, deixe o seu like e também curta a página lá no Instagram, Davi Nogueira 10. E se você está no Instagram, curta a página e se inscreva no canal no YouTube, o História em Pílulas. Hoje eu quero falar de uma característica muito interessante da política brasileira, que é o sebastianismo. Mas a gente precisa ter um certo cuidado, porque o sebastianismo, na verdade, nasce como um fenômeno português. E em Portugal, o sebastianismo tem uma característica e significa algo um pouco diferente do que significa hoje em dia no Brasil. Bom, da onde nasce esse sebastianismo? Dom Sebastião é um rei nascido na Portugal, um rei português, um rei muito desejado. Isso porque o pai de Dom Sebastião havia morrido quando sua mãe estava grávida dele, e ele era o único herdeiro do trono português, o pai de Dom Sebastião. E, portanto, agora Dom Sebastião passa a ser o único herdeiro do trono português. Se Dom Sebastião se o parto dele não fosse um parto bem sucedido, Portugal, o reino português não teria herdeiros e passaria, portanto, para o controle do reino espanhol, que era um grande pesadelo que os portugueses tinham. Então, o parto de Dom Sebastião foi esperado com grande angústia pelos portugueses nas praças, e Dom Sebastião foi chamado de O Desejado. Camões dedica os Lusíadas para Dom Sebastião, ainda infante, ainda criança, ainda menino, e tudo vai bem até que em 1578, quando Dom Sebastião tinha 24 anos, ele resolve fazer uma cruzada contra os mouros em Alcácer Quibir, no norte da África. E nessa batalha de Alcácer Quibir, algo em torno de 4 de agosto, 3 de agosto de 1578, Dom Sebastião desaparece. E aí está o problema, ninguém vê o corpo de Dom Sebastião. Inclusive, uma das lendas que se conta é que o terceiro donatário da capitania de Pernambuco, Jorge Duarte de Albuquerque, teria dado o seu cavalo para que Dom Sebastião sumisse no meio da batalha. Os portugueses começam a dizer então que Dom Sebastião não morreu, mas ele se encantou, que ele está em algum lugar por aí e que retornará para o reino de Portugal. Por quê? Porque 2 anos depois do sumiço de Dom Sebastião, como não havia agora herdeiros, Dom Sebastião não havia deixado herdeiros, o reino de Portugal passa a ter controle da Espanha, chamada União Ibérica, que vai durar de 1580 a 1640. Então os portugueses estavam dominados, aquele velho pesadelo português que eu falei que existia em boa parte do século XVI, acaba se confirmando em 1580 e Portugal é dominada pela Espanha na União Ibérica. E nesse domínio português, muitos esperavam a volta de Dom Sebastião. E a ideia era de que quando Dom Sebastião voltasse, Dom Sebastião então restauraria o reino português, restauraria a independência do reino português e livraria Portugal do domínio espanhol. Acontece que essa tradição e essa esperança cruza o Atlântico e chega ao Brasil, talvez até mesmo pelo filho de Jorge Albuquerque, que era donatário da capitania de Pernambuco, depois veio ao Brasil, talvez por meio de alguns soldados portugueses que estiveram, ou da literatura. O fato é que no Nordeste brasileiro essa tradição sebastianista se torna muito forte, e inclusive em grande parte do final do século XVI e em parte do século XVII, as pessoas falavam de fato do retorno de Dom Sebastião. É muito famoso um sermão do padre Antônio Vieira falando da restauração do reino português e do Quinto Império Português que aconteceria no Brasil. Essa ideia do Quinto Império
também está relacionada com uma visão que Daniel tem, na verdade, é um sonho do rei Nabucodonosor que Daniel interpreta, e o rei assírio tinha visto um grande guerreiro e tinha um capacete de ouro e no peito uma vestimenta de prata e embaixo do ventre de bronze e os pés de barro e ferro. Então, isso foi sendo interpretado, e há uma interpretação no sermão de Antônio Vieira, de que eram os reinos, né, o reino assírio, o reino persa, o reino de Alexandre o Grande e o Império Romano. E ao final do sonho de Nabucodonosor, uma grande pedra vem, destrói tudo e estabelece um reino perene. Este seria o quinto reino, ou o quinto império. E o Antônio Vieira faz essa ligação de Portugal como sendo o quinto império, e um Portugal que, é claro, ali, né, também engloba o Brasil nesse momento, que esse quinto império, portanto, aconteceria no Brasil. Talvez isso até tenha alguma ligação também com a nossa ideia de Brasil, país do futuro, que é algo que é recorrente na história brasileira, de que o Brasil um dia vai dar certo, de que o Brasil é a grande nação do futuro. Bem, essa ideia da volta de Dom Sebastião também invade os cordéis, então há muitos cordéis que falam do retorno de Dom Sebastião, e muitos movimentos milenaristas, como Canudos, Contestado, e o do Reino da Pedra, que depois virou, inclusive, um livro do Ariano Suassuna. Todos esses foram movimentos milenaristas que falavam da volta de Dom Sebastião. Aí uma volta literal mesmo, eles esperavam que ele voltasse. Inclusive, nesse evento do Reino da Pedra, que é do século XIX já, havia duas pedras enormes e o líder ali dizia que precisaríamos sacrificar, banhar aquelas pedras de sangue, e que quando aquelas pedras estivessem completamente tomadas de sangue, Dom Sebastião voltaria. E foram sacrificadas ali mais de 50 pessoas. É claro que todos inimigos políticos do líder do movimento. Mas, enfim, no século XX, na política brasileira, isso toma uma nova proporção, e a gente fala de sebastianismo nessa espera que o brasileiro às vezes tem de um político que virá e que vai redimir todos os pecados e que vai restaurar a nossa grandeza e que vai dar ao Brasil o rumo que o Brasil efetivamente merece. Qual é o problema disso? O problema disso é que, primeiro, a gente coloca todas as crenças em uma pessoa, o que é complicado, e parece que não há uma tentativa de pensar a política como um sistema que conta com muitas pessoas, que precisa de uma série de ações e que, inclusive, começa com a ação do cidadão e do eleitor. Você não pode esperar que alguém venha para resolver os seus problemas. É preciso, na democracia, uma atitude mais proativa. Então, quando você ouvir falar de sebastianismo na política brasileira, estamos normalmente falando dessa relação, dessa espera que o brasileiro tem de que um político virá e vai resolver todos os problemas. Agora, se você estiver ouvindo falar de sebastianismo em Portugal, então era essa crença que existiu, pelo menos em Portugal, até a restauração do Império Português de fato, ou seja, o fim da União Ibérica, mas isso persistiu ainda por algum tempo, mas nessa crença real de que Dom Sebastião voltaria. E é muito interessante perceber que essa crença da volta real de Dom Sebastião vem para o Brasil e se estende até o século XIX, até o movimento de Canudos, até o século XX, se a gente for pensar em Contestado, que é no começo do século XX. Portanto, um longo período em que as pessoas acreditavam nessa volta de Dom Sebastião. Hoje o História em Pílulas é isso. Se você gostou, deixe o seu like. E se você não está inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo.